Fora de frequência. Sejam muito bem-vindos ao episódio piloto do Itãs para Dormir. Foi uma ideia que eu tive de criar episódios e uma temporada contando histórias, lendas afro-indígenas brasileiras, com a intenção de que você pudesse relaxar e, enfim, quem sabe dormir. Espero que vocês gostem e, se gostarem, compartilha, comenta, marca o podcast, @Rádio Lunar Podcast ou meu perfil pessoal também, Paulo R. Corrêa. Assim eu vou conseguir saber o que você achou. Na história de hoje, Exu, Ogó e a Encruzilhada. Mas antes de eu começar, eu quero que você se sente ou deite em um lugar confortável. O importante é que você se sinta bem e possa fechar os olhos para embarcar nessa comigo. A gente vai fazer um exercício, vamos repetir 3 vezes e a cada repetição eu quero que você tente se relaxar mais, se entregar ao peso do corpo e se afastar um pouco do mundo externo. É assim, inspira profundamente, segura o ar por 3 segundos e solte lentamente durante 7 segundos, ok? Bora lá? Inspira, segura 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma vez. Inspira. Solta. Agora, para encerrar, a gente vai puxar o ar enchendo todo o nosso pulmão e depois soltar o ar completamente. Vamos lá? Muitos anos, séculos e milênios atrás, havia apenas silêncio. Antigo, profundo, suspenso sobre tudo que ainda não tinha nome. Foi nesse princípio de tudo que Olodumare, o Deus Supremo, criou o universo. Ele dividiu a existência em 2 grandes dimensões. O Orum, o mundo espiritual habitado pelos orixás, ancestrais e forças invisíveis que movem a vida, e o Aie, o mundo físico, pulsante de vida, onde os seres humanos viveriam sua breve passagem, cercados pela natureza e todos os seus mistérios. Mas uma distância cósmica separava esses reinos. Os humanos precisavam falar com os orixás, enviar seus pedidos, oferendas, esperanças. E os orixás também precisavam alcançar os humanos, enviando seu axé, força e proteção. Olodumare, com sua sabedoria, determinou que Exu seria esse mensageiro. Ele recebeu a permissão de atravessar as fronteiras entre o Orum e o Aie. Ele poderia ir e voltar, receber e entregar. A encruzilhada iria se tornar não apenas um simples cruzamento de estradas, mas, simbolicamente, o poderoso ponto de encontro entre esses 2 lugares. Mas a história de Exu como dono das encruzilhadas começou antes disso. No início de sua vida, Exu não tinha riqueza alguma, não tinha fazendas, rios sob seu domínio, não tinha uma missão clara. Sendo assim, apenas vagava pelo mundo. Até que certo dia, atraído por uma energia serena, chegou à casa de Oxalá. O grande orixá Funfun, senhor da brancura e criador dos corpos humanos, trabalhava em silêncio. O movimento se encontrava com a tranquilidade, e isso gerava encanto.
Enfeitiçado pelo ritmo calmo e pela magia artesanal que se espalhava pelas paredes daquele santuário, Exu voltava lá todos os dias. O lugar tinha cheiro de argila molhada. Lá, Exu assistia com admiração o trabalho paciente. Via como as mãos modelavam o barro com cuidado. A fama dessa oficina da vida cruzava todo o Orum. Muitos espíritos e divindades também iam visitar Oxalá, atraídos pela curiosidade e oportunidade de ver o início da vida humana. Mas a paciência desses seres era superficial. Logo partiam. Ficavam 4 dias, às vezes cansativos 8. Com tanta pressa que nada aprendiam. Traziam suas oferendas, viam o velho orixá curvado trabalhando em silêncio, mas logo partiam para cuidar dos seus próprios assuntos. Mas Exu ficou. Permaneceu na casa de Oxalá por 16 anos. Durante todo aquele tempo, prestou atenção na complexa modelagem da argila. Em silêncio absoluto, ele acompanhou e aprendeu perfeitamente como eram fabricados os humanos. Aprendeu como se formavam os pés que caminhariam pelo mundo, a boca que diria palavras doces e duras, os olhos que veriam o Ayê de pertinho, os corpos que carregariam desejos, trabalhos, afetos, histórias, corpos como o meu e o seu. Durante todo esse período, a disciplina de Exu foi inabalável. Não perguntava nada para não interromper o orixá, como um gavião que sobrevoa, observando silencioso. Ele, então, aprendeu simplesmente tudo sobre os humanos. Enquanto isso, a vida no Ayê se multiplicava. Cada vez mais humanos para Oxalá fazer, almas aguardando corpos de barro para poderem descer à terra e cumprir seus destinos. Oxalá percebeu que não poderia perder tempo coletando as inúmeras oferendas e mensagens que recebia. Foi então, observando seu aprendiz silencioso, que o Senhor do Branco reconheceu nele a força para fazer essa manutenção. Oxalá chamou Exu e lhe deu uma tarefa. Ele deveria ficar na encruzilhada por onde todos passavam antes de chegar à sua casa. Ali, Exu deveria receber as oferendas e garantir que ninguém chegasse de mãos vazias, por esquecimento ou descuido. Sem hesitar um único segundo, Exu abraçou seu destino e lá permaneceu. Passou a receber os ebós destinados a Oxalá, recolhia as oferendas, guardava os caminhos, organizava a passagem de quem vinha e de quem ia. Com dedicação, Exu fazia bem seu trabalho, assegurando que o ciclo de retribuição fosse fluido. O pai de todos, comovido e aliviado pelo trabalho bem feito, resolveu recompensá-lo. O Criador da humanidade determinou que quem fosse à casa dele também deveria oferecer algo a Exu, não como favor, mas como reconhecimento por seu trabalho. Exu ganhou finalmente uma profissão que lhe trouxe riquezas, ganhou seu lugar no cosmos. Desde então, ninguém passaria por aqueles caminhos sem reconhecer a sua presença. Mas a missão dele era maior do que vigiar uma passagem. O universo era vasto, não era um vilarejo pequeno. O espaço entre o Orum e o Ayê era grande demais para ser percorrido por passos comuns. E o tempo também corria de forma completamente diferente nos dois mundos. O que eram segundos em um plano, poderiam ser uma vida inteira em outro. Para que Exu pudesse cumprir sua função, ele tinha que atravessar tempos, distâncias e mistérios. Foi então que recebeu o Ogó,
Alguns contam que o presente veio do próprio Olodumare, outros dizem que foi Orumilá. Em muitas tradições, um instrumento é descrito como um bastão de madeira talhado com cuidado, muitas vezes enfeitado com cabaças, frutos sagrados que guardam dentro de si poderosos feitiços e os próprios Itãs, as histórias vivas que compõem a memória do universo. O Ogó se tornou ferramenta de passagem. Com ele, Exu poderia dobrar o espaço-tempo. O poderoso bastão encurta pontos muito distantes no infinito. Segundo a tradição iorubá, se atravessa continentes, galáxias e planos simplesmente usando o Ogó, diminuindo distâncias enormes para a espessura de um fio de cabelo. É isso que permite que ele esteja na encruzilhada recebendo uma oferenda e no mesmo milésimo de segundo entregando ela aos orixás do outro lado do cosmos. Exu não é apenas aquele que guarda a encruzilhada, mas também o princípio da comunicação. A força que leva e traz, a presença que impede o mundo de ficar parado. É por causa desse poder que existe um dos provérbios mais famosos sobre Exu. Ele matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. A frase parece impossível para quem vê o tempo como uma linha reta, mas Exu conhece outros caminhos. Para o dono das encruzilhadas, o passado que já foi, o presente que pulsa e o futuro distante não são um muro fixo. O tempo diante de Exu pode se dobrar como o barro que Oxalá moldava com as mãos. Foi assim que Exu, sem casa e sem profissão, tornou-se o dono das encruzilhadas. E desde então, onde houver passagem, escolha, troca, pedido ou entrega, Exu estará presente. No ponto em que as estradas se encontram, ou no espaço invisível entre uma pergunta e a resposta. Na encruzilhada, onde o mundo se movimenta.